Olá, meus queridos, como estão? Pessoal, essa aula de hoje ela é um pouquinho diferente, que é para a gente retratar sobre o capítulo que foi trabalhado no vídeo aula passado, na aula passada, certo? Essa aula vai ser totalmente voltada para tipo como se fosse uma revisão e ao mesmo tempo a gente vai fazer a gente vai responder com vocês, questionar com vocês as questões da atividade que eu passei nessa aula agora passada, certo? Então, fiquem atentos às questões, tirem as dúvidas através desse vídeo aula. E no fim da aula, gente, no fim do vídeo aula, eu vou colocar o gabarito, tá bom? Disponibilizando as respostas para vocês de todas as questões do capítulo 4, que foi o capítulo que a gente trabalhou na vídeo aula passada, certo? Então, a primeira atividade que vocês fizeram, né, que eu creio que vocês já enviaram para mim, se encontra na página 50, o texto. Se encontra na página 30 e a atividade se encontra na página 31, certo? Que é falando sobre o cumpleaños de Pilar, que é sobre o aniversário da Pilar, como vocês já devem saber. Então, a tia vai estar lendo as questões com vocês, porque eu sei que existem algumas dúvidas, algumas palavras que vocês não conhecem. Então, eu vou estar traduzindo as questões com vocês e, ao mesmo tempo, questionando qual seria essa resposta. E, no finzinho, a gente deixa disponibilizado o gabarito, certo? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: Pilar, sabia que iam a organizar-lhe uma festa de cumpleaños? Por quê? Então, está perguntando, será que Pilar ela sabia que estavam organizando essa festa de aniversário para ela? Então, de acordo com o texto que a gente trabalhou na videoaula passada, vocês acham que ela sabia dessa festa que fizeram para ela? Pilar não sabia, gente, da festa. Vocês sabem que quem organizou a festa para ela foi o Juan e o Marcos, que são os amigos dela. Tem até aquela questão do texto, que eles ficaram meio preocupados, se estavam incomodando ou não a avó dela que estava doente e a mãe dela, né? Mas, na verdade, elas adoraram, né? Como vocês devem já ter lido no texto. Então, a resposta, gente, é que a Pilar não sabia dessa festa, tá bom? A segunda: por que Marcos e Juan estavam preocupados? Hein, gente? Por que eles estavam preocupados? A tia acabou de responder. Justamente preocupados, com medo de que a mãe e a avó tivessem ficado chateadas, né, por eles terem ocupado a casa, feito aquela festa com todas aquelas pessoas. Mas, na verdade, foi bem importante, inclusive para a saúde da avó dela. Terceira: como relacionaram la madre e la abuela de Pilar? Ou seja, como elas reagiram? Eu acabei de falar, né? Inclusive, elas amaram e que foi importante, inclusive para a avó, que estava doente, né, enferma. Então, aquela festa ali foi uma alegria para ela ter aquelas pessoas em casa. Quarta questão: busque no texto as palavras em espanhol que correspondem às palavras em português. Então, a gente tem aqui algumas palavras que estão em português e vocês vão encontrar no texto as mesmas palavras em espanhol. A primeira palavra é convidados. Como é convidados em espanhol, gente? Será que vocês sabem? Enfim, então convidados é invitados, certo? A letra B, ainda. Como que é ainda em espanhol? Todavia. C, doença, enfermidade. D, data, fecha. E chateadas, que é molestas, né? Molestadas. Então, essa é a atividade da página 31. Na página 33 tem uma outra atividade que eu creio que vocês fizeram, que é sobre as ações habituais, que diz assim: conteste as perguntas em espanhol, ou seja, responda as questões em espanhol. Quais são os meses de tus vacaciones? Essa questão é um pouco pessoal, mas a gente sabe que as férias, vacaciones é férias, e as férias geralmente se dá no meio do ano e no final. Então, é em julho e dezembro, né, gente? Que entra um pouquinho em janeiro também, que é enero. Letra B, em que dia da semana tienes classe de espanhol? Será que vocês lembram qual é o dia da nossa aula de espanhol, gente? Nossa aula acontece na quinta-feira, então em espanhol é jueves, quinta-feira. Segunda, relacione os espaços em branco com as palavras utilizadas em este apartado lexical, las estaciones, los dias da semana, los meses del año, advérbio de tempo e ações habituais. Ou seja, nessa questão aqui, vocês vão estar completando ela, utilizando essas coisas, como que vocês estudaram, os dias da semana, as estações do ano, certo? Os advérbios, enfim. Aí, o primeiro espaço está assim: lá é espaço, em la estación de ver as flores em el campo. Então, qual é a estação que a gente vê as flores no campo? Em primavera. Então, vocês vão completar com primavera.
O outro, em decobrir-se de água. Qual é a estação em que tem muita chuva? Inverno, né? De limpiar as aceras. Aceras, gente, é calçadas, né? Que é outono, é o momento onde tem muitas flores que caem, então é o momento que tem muita sujeira para se limpar, né? E dia la praia, verano, né? Que é o verão, a estação. B. Ele festivo vai começar em jueves e basta el domingo, ou seja, o festival vai começar quinta-feira e vai até domingo. Aí diz assim, não me lo creio, tendremos ele. Aí tem aí 3 espaços e solo para nós outros. Se o festival começa quinta-feira e termina domingo, então eles têm o quê? Quinta, que é jueves, sexta, viernes, sábado, que é sábado mesmo, e domingo. Portanto, tem aí 4 dias. Então, vocês vão completar os espaços com os dias da semana. Jueves, viernes, sábado e domingo. El Dia Internacional de la Mujer é o mês de... Qual o mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, pessoal? Mês de março. Então, vocês vão colocar lá em espanhol, março. Tá bom? Continuando, letra D. Hoy es lunes, luego... Aqui, pessoal, sobre os advérbios de tempo. Então, se hoje é segunda, logo, ontem foi o quê? Então, a gente vai colocar aie, que aie significa ontem. Ontem foi domingo, por isso vocês completem com a palavra aie, que significa ontem. Letra E. Passado mañanas es jueves. Luego, se amanhã é jueves, hoy es martes, que martes é quarta-feira, por isso vocês completam com a palavra hoy. Se ayer foi sábado, se ontem foi sábado, mañana, ou seja, completa com a palavra mañana, será lunes, que vocês sabem que é segunda-feira. Entonces, hoy es domingo, completa com hoy aí, tá, gente? A última letra aí, que é a letra G. La Nochevieja e la Nochebuena são comemoradas no mês de... Pessoal, Nochevieja é o nome que eles dão para o dia 31 de dezembro, que significa a noite da virada, a noite velha, o último dia do ano, e por isso que como se fosse a noite velha, certo? Então, esse Nochevieja significa dia 31. E Nochebuena, que é uma noite, que é dia 24, que antecede, que é no caso da ceia de Natal, né, gente? Nochebuena porque se comemora o Natal, então eles consideram, aliás, todos nós consideramos, um dia muito bom. E que é comemorado em mês de dezembro. Então, vocês vão completar aqui na frente o mês que se comemora tanto Nochevieja como Nochebuena, é o mês de dezembro. Então, vocês completam com a palavra dezembro. Terceira, relacione as colunas. Então, aqui eu tenho esses verbos que vocês estudaram nas ações habituais. Vocês vão, no caso, fazer essa relação da coluna 1 com a 2. Ou seja, vocês vão ler o significado e saber qual é o verbo que vocês adequam à questão. Aí diz assim, alimentar-se por la noite. Como é que se chama quando a gente se alimenta à noite? Cenar, que é jantar, né, gente? Arreglar el pelo, ou seja, arrumar o cabelo, significa o quê? Que eu vou o quê? Peinar-se, ou seja, pentear o cabelo. Echar-se sobre a cama para dormir ou descansar. Quando a gente echar, ou seja, deitar-se, né? Sobre a cama para dormir ou descansar. Como é que se chama isso? Acostar-se. Hablar ou platicar. Então, quando eu estou falando ou praticando alguma coisa com alguém, eu chamo charlar. Quando eu estou conversando com aquelas pessoas, os amigos, enfim. E alimentar-se por primeira vez em dia. Ou seja, a primeira alimentação que a gente tem durante o dia, que é o quê? O nosso café da manhã, que em espanhol a gente chama desayunar. E abrir a boca involuntariamente. Quando a gente abre a boca involuntariamente, é quando a gente está o quê? Bocejando. Isso em espanhol é o quê, gente? Bostezar, certo? E na 35, continuando aqui logo, que é sobre o presente do indicativo. Então, eu gostaria de até alertar vocês um pouquinho mais, como é a primeira vez que vocês estão vendo o verbo mais detalhadamente. Lembrando, vocês estão estudando os verbos no presente indicativos regulares. Isso significa o quê? Que vocês apenas precisam seguir as orientações da tabela da página 34. Ou seja, as terminações. A partir do momento que você indica que o verbo pertence à primeira conjugação, à segunda ou à terceira, vocês só vejam na tabelinha as terminações desses verbos, certo? Então, vamos aqui à questão 1 na página 35, que diz assim. Siempre quando estou sola. O verbo é cantar e ao lado do verbo já vem a pessoa yo, que é a primeira pessoa.
Então, como eu sei que cantar pertence à primeira conjugação e yo é a primeira pessoa, então eu vou aqui no verbo estudiar, que é o exemplo, e vejo que fica yo estudio. Então, automaticamente, cantar fica canto, ou seja, terminação O. Letra B. Las cosas de Paco para que ele não sepa onde estão. O verbo é esconder e a pessoa é tu. Então, eu vou lá, a pessoa tu, esconder, termina em ER, com segunda conjugação. Então, tu, segunda conjugação, terminação ES. Por isso fica escondes, certo? Escondes las cosas de Paco para que ele não sepa onde estão. Assim que fica a frase. Letra C. Espaço, de traer o juego todos os dias. O verbo é o quê? Olvidar, que é o verbo esquecer, e a pessoa também é a primeira pessoa, que é yo. Então, olvidar, terminação é R, e a pessoa é eu, né, que é yo. Portanto, termina com O também. Então, por isso fica olvido. É bem simples, pessoal. Assim vai acontecer com todos os verbos. Como são regulares, é só olhar a terminação e a pessoa. E seguir a tabela da página 34. Tá bom? E nem vou ler todos, porque vocês já vão saber como é que faz. E a segunda questão diz assim: marca as frases, escriba corretamente, depois haça as devidas correções nas frases erradas. Ou seja, eu vou marcar as frases que são corretas, que o verbo está conjugado, o verbo, a pessoa estão tudo correto, né, concordando, e aquelas na qual vão estar erradas, vocês vão fazer a correção. Tá bom? Então, diz assim a letra A: yo ganas com mis hermanos quando eles sacam mis livros de aqui. Yo ganas. O verbo era ganhar, então termina em AR, e a pessoa é yo. Será que está correto? Se eu sei que reganar termina em AR e a pessoa é eu, portanto, esse verbo tem que ter a terminação O, ireganas tem terminação AS. Por isso, essa questão não está correta. Então, a única correção que vocês têm que fazer é essa: corrigir o verbo reganar, que está regana, vocês põem regano, com ozinho no final, tá bom? E, no final, as frases podem continuar, o único erro que vai ter é esse mesmo, no verbo. B. Chema habla chino, inglês e espanhol perfeitamente. Ou seja, essa moça aqui, ela fala chinês, inglês e espanhol perfeitamente. No caso aqui de Chema, é ela. Ela habla. Então, está correto, o verbo está corretíssimo. C. Nos metemos em uma mala situação de viaje, pues olvidar nuestras maletas. Nos metemos, nos, ou seja, primeira pessoa do plural. Metemos, terminação emos, também terceira pessoa do plural. Então, essa frase aqui está corretíssima também. Letra D. Mientras viajas, ou seja, mientras, pessoal, significa enquanto. Ou seja, enquanto viajas, vosotros sufrimos solitos em esta casa horrible. Vosotros sufrimos. Será que tem condição de ficar a segunda pessoa do plural junto com o verbo conjugado na primeira pessoa do plural? Claro que não, né? Vocês sabem que a conjugação do verbo tem que estar de acordo com a pessoa. Então, aqui a gente sabe que a pessoa está a segunda do plural e o verbo está a primeira. Então, vamos fazer a correçãozinha nessa parte aqui de vosotros sufrimos, que fica nosotros sufrimos. Troca aí vosotros por nosotros. E a letra E diz assim: aceptar traer vuestros equipajes en los aviones de viaje. Aceptar traer vuestros. Está corretíssimo. Aceitar trazer vossos equipamentos no avião de viagem. Então, a frase não tem nenhum erro. E última: sé que vosotros deseamos estar com vuestros hermanos esta época del año. Sé que vosotros deseamos. Vosotros deseamos. Alguém diz vós desejamos. Não, a gente fala nós desejamos. Por isso essa frase também está errada. Então aqui a gente sabe que para deixar vosotros o verbo tem que ficar deseais. Observe na tabelinha da página 34, terminação as. Então o verbo desear também tem que ficar com a mesma terminação. E a página 37 tem a outra atividade referente aos femininos dos substantivos. A terceira questão, pessoal, é a mesma coisa, aquela questão de fazer sobre a tabela 1 com a 2, que diz assim: relaciona os nomes masculinos, que está na esquerda, aqui na parte esquerda, com o feminino, que está na direita. Então, vocês vão observar a palavra no masculino e procurar ela aqui, qual é a que corresponde no feminino, tá bom? Então, temos aqui primo, então é prima, padrastro, madrastra, hombre, no caso aqui, mulher, certo? Pero, pera, leão, leona, coebra macho, coebra hembra, caballo, no caso aqui a gente tem iegua,
e carneiro, que a gente tem aqui, iegua, certo? Então, vocês só vão fazer essa primeira de acordo com a segunda. A quarta questão, para passar as frases para o feminino, já que elas estão no masculino, então vocês vão mudar o gênero para feminino. Diz assim, el toro está en el campo. Então, aí a gente tem o touro, então a gente coloca la vaca, que é a vaca, né? Então, la vaca está en el campo. Só trocar aí, gente. B, el espanhol que vive aqui é muy rico. La espanhola que vive aqui é muy rica. E assim por diante em todas as questões, tá bom, gente? No finalzinho, como eu vou disponibilizar o gabarito, então vocês só completam dessa maneira, trocando o substantivo masculino pelo feminino correspondente a ele, certo? E na página 38, tem esse textozinho que eu passei para vocês também, que é Marcos el chistoso, ou seja, Marcos o engraçado, né? Então, vocês, como vocês já devem ter lido esse texto, só para relatar um pouquinho com vocês como responder. Porque Juan não supo que pensou Pilar de la festa, se ele também está ali. Então, por que Juan não soube o que a Pilar pensou, já que ele estava na festa também? Como vocês sabem, né, de acordo com o texto, Juan e Marcos fizeram uma festa surpresa para Pilar. Só que depois da festa, o Juan nunca mais viu ela. Então, ele não chegou a comentar para saber o que ela achou daquela festa surpresa que eles fizeram. Tá bom? Então, por isso que a resposta é essa daí, gente. Quando foi a festa de cumpleaños de Pilar? Quando aconteceu? Quando foi isso? Tá bom? Porque Marcos lhe disse a Juan que a madre e a abuela de Pilar se quedaram molestas. Como vocês sabem, no texto tem uma parte onde o Marcos, como o próprio título do texto já fala, né, chistoso, que é engraçado, como o Marcos quis ser engraçado, ele fez uma brincadeira com um amigo dele, com o Juan, dizendo que tanto a avó da Pilar quanto a mãe não tinham gostado da festa, tinham ficado molestadas, que molestadas é o quê, gente? Quando a pessoa está chateada com alguém, né? E aí ele ficou preocupado, mas na verdade só foi uma brincadeira que o Marcos fez, tá bom? Quarta questão, se la función vai ser em viernes, entonces em que dia se passa la charla? Como vocês sabem, no última conversa, na última partezinha do texto, Juan, ele comenta com Marcos sobre essa função. Função, gente, é um evento que tem nas escolas, que eles chamam de função, que eles iam nesse evento da escola, né? Então, ele comenta mais ou menos sobre quando vai ser isso, né? Por isso que pergunta essa questão aqui, por isso que vocês vão responder de acordo com o texto. Lá no texto tem um comentário. Quinta, a que sítio vão os ticos em invierno? Sítio, gente, é quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, visitar algum lugar. Então, sítio é quando a gente se refere a algum lugar para ir, tá bom? Como vocês sabem, eles vão numa função que vai acontecer na escola. Então, essa seria a resposta. Vocês confiram o gabarito direitinho, vejam, analisem as respostas de vocês. Caso estiver errada, né, conteste, ou seja, vocês podem responder de acordo com o gabarito que a tia vai disponibilizar, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Estudem, tá bom? É isso aí, gente.